Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Podtrance. Hoje a gente traz uma lenda do Dark Forest brasileiro aí, representando a cena internacionalmente. Delírio Macedo, Projeto Mentalis Avar e Psychopaths. Muito obrigado pela presença aí, por ter aceito o convite, brother. Salve, salve, mano. Muito obrigado aí pelo convite. Um salve a todos aí, galera. Tamo junto. Pô, brother, a galera sempre a gente deixa aqui aberto como você quer começar, como você começou essa história dentro da música eletrônica, culturalmente, musicalmente. Então deixe seu critério aí, como que isso veio a ser importante na tua vida, e a partir de que ponto se tornou o que é hoje. Cara, então, tudo começou ali por volta de 2005, quando na escola eu tive um amigo que ele trouxe um CD do Astrix, e até então eu nunca tinha escutado trance, assim, música eletrônica, quase nada. E aí eu escutei aquele CD do Astrix, eu falei, caraca, mano, que som doido, que parada da hora. E aí fui começando a pesquisar e ali ver como é que era essa cena, essa cultura. E aí em 2006 foi quando eu fui na minha primeira festa. Foi lá em Brasília. Foi uma festa que rolava na Sociedade Hípica de Brasília. E normalmente ela tinha o nome do headline. Dessa vez o headline era o Infected Mushroom, né? E aí rolavam uns outros DJ assim, mas o nome da festa era Infected Mushroom, né? Que era o headline, eram os caras que iam tocar lá. Naquela época o Psytrance ele tava em alta, né? Os israelenses, os bichos praticamente dominavam tudo, né? SCSI, GMS, 1200 microgramas. Era essa galera assim, né? Já existia ali uma cena assim mais alternativa, mas eu ainda não chegava a conhecer aquilo, né? Quando eu cheguei a conhecer foi bem naquela parte do Psytrance assim, aquelas festas assim um pouco mais comercial, vamos se dizer. E aí, cara, fui me encantando por tudo aquilo ali, passando, conhecendo. E aí fui frequentando, e aí mais ou menos em 2008 eu comecei a conhecer as PVT, as festas mais alternativas assim. E aí foi começando a conhecer outros estilos de som, outras vertentes assim, começando a conhecer o Dark, o Forest, que no Brasil ainda não era também muito conhecido, né? Era uma cena bem restrita, bem pequena ali. E aí fui começando a conhecer aquilo ali, começando a gostar mais ainda de tudo aquilo, daquele estilo de som novo, daquele negócio. E mais ou menos em 2009 foi quando eu comecei a querer dar o start, em querer tocar, em querer participar daquilo ali. Eu sempre tive uma. Qual seria a palavra? Eu sempre tive uma proximidade muito grande com a música. Eu já toquei bateria, toco percussão, então sempre tive uma musicalidade muito boa e eu achava que aquilo ali seria uma coisa que eu iria me encaixar bem, né? Então eu comecei a me dedicar àquilo. Eu falei, pô, quero aprender a tocar, quero saber como é que funciona essa parada de música eletrônica, como é que isso é feito, como é que os caras fazem essa música, o que os DJ usam, como é que os DJ tocam, como é que funciona. Então aquilo ali começou a me fascinar bastante e eu comecei a procurar e querer saber como é que aquilo ali funcionava. Eu falei, ah, cara, vou pesquisar saber assim como é que funciona. E aí em 2009, num festival que eu fui, acho que se não me engano foi o segundo festival que eu fui, eu encontrei um amigo de infância que na verdade ele é amigo do meu irmão mais velho, ele era amigo do meu irmão mais velho. E aí eu encontrei ele na festa, assim, aí eu, tipo, caramba, cara, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, nem imaginava. Aí o bicho, pô, vim tocar. Eu falei, uai, como assim tu veio tocar? O bicho falou, eu toco, pô, tem um projeto, não sei o que. Eu, pô, qual é o nome do seu projeto? Aí esse cara é o André Torres, que o projeto dele é o Bash Interference, Kernel Panic. Bastante gente deve conhecer aí. Ele no meio, ele é um dos percussores, assim, do Dark Psy brasileiro, né? Eu acho que ele começou a produzir ali por volta de 2005, se eu não me engano, ali, antes de eu saber o que era rave, ele já estava vindo ali com um estilo de som ali. Ele, né, os meninos do Ikiteng, o Tadeu, o Bernard, o Nucci, o Necropsy, o Thiago Demoniz, o Lacome Timbini, né, isso é tipo uma galera que começou ali mais ou menos essa cena, né? O Dioguinho, o Eloins com Dysfunction na época, o Bruno Azalim, que era o Onion Brain, né? Que hoje é do projeto Nargon Atrof. Tinha o Marcelinho também, Canibal Barbecue, né?
Era uma galera que começou, assim, mais ou menos essa cena dark, assim, a produzir essa cena aqui no Brasil. E aí, cara, eu encontrei o André na festa, ele falou, vim tocar, qual sou o Best? Eu falei, caramba, mano, tu é o Best, tu é o Interference, pô, que massa. Aí nessa eu comecei a trocar ideia com ele, falei que tinha vontade de aprender, e nessa ele começou a me dar mentorias, né? Ele começou a me ensinar, ele foi meu mentor aí, desde o começo, né? Muita coisa que eu aprendi ali com ele. Então, no começo ele já me ensinou ali como é que funcionava as ferramentas. No começo ele me apresentou o Cubase, depois me apresentou o Ableton. E aí eu fui conhecendo o CDJ, as coisas assim, né? E aí foi começando a entrar mesmo nesse meio, né? De festas e tudo mais, assim, de querer tocar, de querer produzir. Isso Né? mais ou menos em 2009 ainda, né? E isso em 2009. Isso em 2009. Aí em 2009 eu comecei a colar com ele, assim, falei, vamos aprender, e aí eu ia lá na casa dele, o bicho me ensinava, pá, como é que funciona as mixagens, aí, velho, começava a me ensinar de compasso, como é que é, aqui é o grave, médio, agudo, tal, aí assim, aí começou a me mostrar ali como é que era um CDJ, aí me mostrava algumas coisas no Ableton também, porque ele já tocava o live dele no Ableton e tudo mais, então eu fui começando a aprender dali, e ali eu acho que em 2010, depois assim de quase um ano que eu já estava ali aprendendo, fazendo essa mentoria com ele, eu toquei na minha primeira festa. Aí eu toquei nessa primeira festa em 2010 e aí desde então eu vim trabalhando, desenvolvendo técnicas de mixagem como DJ set, já ali mais ou menos em 2000, final de 2010, 2011 assim, eu comecei a ter a vontade de produzir, né, de querer aprender a produzir, né, só que até então eu via que era uma coisa muito complicada, muito complexa, assim, não é algo assim que você faz de uma hora para outra, e aí eu vim aprendendo, assim, aos poucos, aí baixava ali, baixei o programa, baixei o Cubase, o Ableton, aí tentava produzir, não conseguia sair daquele loop, né? Era sempre a mesma coisa, não tinha uma qualidade, acabava me estressando com aquilo e ficando sem paciência e desistia, né? E nisso eu fui me arrastando durante uns 3, 4 anos, né? Que eu fui me arrastando nessa de, vou produzir, chegava ali, não conseguia produzir e largava de mão, né? Continuava só tocando DJ set. Isso e aquilo. E aí, em 2015, mais ou menos assim, foi quando eu tomei vergonha na cara. Aí falei, cara, vou sentar aqui e só vou sair daqui na hora que sair alguma coisa. Né? Vou estudar, vou sentar a bunda aqui na cadeira e vou produzir. Tá ligado? Não tem mais o que fazer. É isso ou então tu nunca vai produzir na vida. Aí, cara, tomei essa vergonha na cara, sentei, comecei a estudar, aprender, praticar. Porque a produção é isso, né, cara? Ela é uma prática constante, né? É uma constância, né? Então, tipo, é como pilotar um avião. Você tem que ter muitas horas de voo para você poder pilotar um avião. E para produzir é a mesma coisa. Você tem que ter muitas horas ali praticando, estudando, treinando para você conseguir desenvolver algo coerente, de qualidade, né? E aí, cara, comecei a estudar isso durante 2 anos, fiquei produzindo, até que em 2017 eu fui para lançar meu primeiro EP, que eu lancei no projeto Mentalizar assim, né? Eu ainda não tinha um live pronto para tocar 1 hora, mas resolvi lançar um EP com a Xamanisme, né? Porque eu já tava ali com as tracks e tudo mais, eu falei, velho, vou lançar um EP ali de 3 tracks, ainda não tava com live pronto em si, mas já tinha algumas tracks ali, alguma coisa assim para mostrar, né? Eu falei, eu quero mostrar, quero começar a divulgar meu trabalho, mostrar o que tá acontecendo e tudo mais. E aí soltei esse EP, que ele chamava Time Lapse, que era o nome do meu projeto de DJ set, me chamava DJ Lapse. E aí eu botei o nome do EP de Time Lapse, como se fosse alguma coisa assim relacionada ao meu projeto, tipo, o que eu tinha aprendido como DJ, eu estava querendo trazer ali para música, para produção, né? Aí eu lancei esse EP, continuei produzindo bastante, e em 2018, mesmo que eu lancei o live nas pistas, né? Que foi numa festa lá em Brasília, chamada Visual Sensations. E aí a galera me deu a oportunidade de mostrar o trabalho e, tipo, foi muito gratificante para mim, porque já de primeira ali o pessoal já curtiu o som pra caramba. Foi, tipo, bem legal mesmo, e aquilo ali só foi me dando mais motivação para querer continuar, produzir mais, estudar mais, né, desenvolver novas técnicas de arranjo, workflow, né, tudo que
que envolve ali, né? Sim. E, cara, foi continuando, foi indo, e hoje estamos aí onde estamos, né? E tô aprendendo, né? E assim, pra mim eu tô apenas no começo, né? Pra mim eu tô começando agora, né? Eu acho que ainda tenho muita coisa, muita caminhada, muito ao que viver aí, né? Com certeza, pô, isso é uma evolução constante aí na produção, né, cara? Quando você acha que chegou num ponto que tá sabendo alguma coisa, tipo, é quando você começa a aprender cada vez mais também, né? E ver Sim, com que certeza. Quando você acha que sabe de alguma coisa, você não sabe de nada, né? é, Ainda mais nesse mundo do áudio, da música, que é uma coisa que está sempre em constante evolução, né? Em constante mudança. Então, tipo, tá tudo sempre evoluindo, mudando. Então, é uma coisa que você está sempre se atualizando, né? Você tem que ter muita disciplina, muita disposição ali, muito estudo, muito trabalho mesmo, para você poder continuar e fazer, né? Entregar um trabalho de qualidade. com certeza. Ali ficou esse meio tempo entre 2009 e 2010, você já vinha conhecendo algo dessa cena regional, mais focado ali, ou já vinha curtindo algo em outros festivais, de outras regiões do país? Não, ali no começo foi bem regional, assim, foi bem ali em Brasília, né, que eu sou de Brasília, aí foi bem Brasília, ali em volta, Goiânia, Chapada ali, que rolava algumas coisas na Chapada ali também, o Festival Alternativo do Crante, rolava algumas festas em Goiânia, assim. No começo foi bem ali naquela parte do Centro-Oeste, né? Aí depois, assim, por volta de 2012, 2013, que eu comecei a sair mais, assim, conhecer os festivais mais fora do Centro-Oeste ali, que aí eu comecei a conhecer Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, aí, se eu não me engano, em 2013 também eu fui pro Pará, né? E aí foi difundindo ali, foi começando a conhecer mais as cenas assim no Brasil, Levando seus mas projetos para apresentar ou mais como tem público mesmo? mais ou menos os dois, porque nesse tempo que eu comecei a tocar também, eu já comecei a trabalhar com festas, né? Porque lá em Brasília a gente, desde 2010, começou a fazer uma festa que chamava Forest Family, né? Para o pessoal do Centro-Oeste ali da região é muito conhecida, né? E dessa festa da Forest Family que nasceu o Zubuia Festival hoje, né? Que tem hoje. E aí nesse trabalho, trabalhando, montando festa ali, na produção de festa junto com a Forest Family, eu comecei a conhecer mais coisas, conhecer mais gente, abrir ali o network, assim, né? Aí alguns lugares eu fui trabalhar como montagem, outros eu fui trabalhar como DJ, e assim foi indo. Sim, com certeza. A Forest Family, com certeza, é bem conhecida ali. É um marco também porque foi uma das primeiras ali no Brasil que foi trazendo artistas mais focados no Forest mesmo, né? Internacionalmente falando. Sim, sim, a Forest Family, assim, ela foi uma das percussoras das festas focadas em som noturnos, né? A gente, quando começou a fazer, a gente já gostava bastante daquele estilo de som e a gente via que no Brasil não existia muito isso, né? E a gente via que a demanda era um pouco maior, que tinha bastante gente que gostava desse tipo de som, desse tipo de festa, mas não existia, a gente não conhecia, nem ali na região e nem pelo Brasil. Então, mais ou menos naquela época, por essa demanda, assim, por a gente gostar bastante daquele estilo de som, a gente falou, cara, vamos fazer e vamos focar só nisso, só no estilo de som mais noturno, até para tocar tanto de noite quanto de dia. Então rolava muito Forest, Dark, Prog Dark, Dark Psy, todas assim as vertentes bem noturnas, assim, já era bem focado nisso, né? Então a gente não tinha outras vertentes já focadas. Sim, e já era desde o começo do Zuvuia manter essa proposta como um dos principais focos assim musicais dentro das subvertentes? Ou a ideia foi expandir a partir dali? Sim, sim, o Zuvui ele nasceu ali em 2012, né? Ele nasceu em 2012 e o foco era tipo manter mesmo
o som noturno como principal som. Então, todas as noites do Zuvuia era só som noturno. Então, você só tinha Forest, Dark, High-Tech, né? Você não tinha outras vertentes ali mais diurnas, vamos dizer, né? Só que ainda no primeiro Zuvuia a gente teve outras vertentes, né? Durante a tarde, durante o dia a gente teve Full-On, chegou a ter Full-On, chegou a ter Prog, Full-On Night, assim. Só que aí depois foi ficando mais restrito até chegar mesmo a ficar só o noturno, né? Teve edição do Zuvuia que foi praticamente só Forest, Dark, High-Tech, só som mais acelerado. Praticamente não teve nem Prog Dark direito. Aí teve um Zuvuia também que a gente fez uma pista separada, que foi uma pista, que foi, se eu não me engano, não vou lembrar o nome da pista agora, mas foi uma pista separada que a gente fez só para focar mais nessa parte de low, prog dark, dark techno, e assim a pista principal fica só com sons mais acelerados, assim, né, do Forest e pra cima. Entendi. E nessa primeira fase ali da Forest Family, já tava com live pronto ou produzia essas tracks e tocava junto no DJ set? Como é que foi essa transição de DJ set para o teu live act? Cara, na primeira fase da Forest Family ali, nas primeiras fases eu nem cheguei a tocar como DJ set, né? Eu ainda tava bem no começo ali. Eu acho que só na terceira ou na quarta edição, se eu não me engano, que eu fui tocar o meu DJ set, né? Nessa época, assim, eu nem produzia direito, que nem eu te falei, eu fui produzir mais para 2015, assim, né, que eu fui focar mesmo e fui lançar o Live só em 2018. Essa época nem existia mais Forest Family, né? A Forest Family, ela parou de acontecer, se eu não me engano, em 2014, né? E aí ficou só com o Zuvuia, né? A gente enfrentou algumas batalhas, né, lá em Brasília com a polícia, com o Estado, que eles não queriam que a nossa festa acontecesse, né? Porque ela estava ficando bem famosa, estava começando a crescer. E assim começou a dificultar o nosso trabalho, né? E aí a gente resolveu não fazer mais. Sim, pô, e era uma PVT, assim, no formato PVT, né? Não tinha tipo No show começo foi no formato PVT, acho que na primeira edição chegou a ter no máximo umas 200, 250 pessoas. Aí na segunda edição dobrou, foi para 500. Aí na terceira dobrou, foi para 1000. Chegou na quarta edição mais ou menos, a gente já estava com mais de 1000 pessoas ali na festa. Aí teve uma edição que infelizmente ela foi embargada, né? Porque eles fizeram de tudo para embargar a festa. Mesmo a gente tendo o alvará, né? Eles arrumaram um motivo para poder embargar a festa. Que essa festa ela ia dar mais de 2.000 pessoas. Né? A gente já tinha quase 1.000 pessoas dentro da festa e uma fila enorme de pessoas para entrar. E aí eles ficaram arrumando motivo, até então a festa ia rolando, a gente com o advogado tentando travar ali, até eles conseguirem arrumar um motivo para conseguir embargar, e aí eles conseguiram arrumar um motivo, e aí eles embargaram a festa, e depois desse momento aí a gente já não conseguia sentir mais confiança em poder realizar, porque o próprio sistema estava contra a gente. Primeiro eles deixaram a festa acontecer e depois eles quiseram acabar com a festa. Então isso foi meio que o pontapé inicial, assim, para estar iniciando um outro projeto, que seria com um âmbito diferente, mas dentro da mesma proposta, que seria o Zuvuia. O Zuvuia já tinha nascido quando isso aconteceu, né? Quando isso aconteceu, o Zuvuia já tinha. A gente só resolveu não fazer mais por causa disso, porque a festa ficou muito falada, ficou muito conhecida, e aí depois disso ia ser muito difícil da gente conseguir um local legal, da gente conseguir os alvarás e tudo mais, então a gente resolveu, né, não fazer. Sim. Unir as forças. Porque a Forest Family, ela acontecia dentro de Brasília, né? E o Zuvuia, ele acontece no estado de Goiás, ele acontece em Lusiânia, então já é outro estado, é outra coisa, né? Em Lusiânia a gente tinha o apoio da prefeitura de Lusiânia para fazer o Zuvuia, né? Então o Zuvuia, ele sempre ocorreu tudo perfeitamente. Já em Brasília a gente tinha várias coisas que
que faziam com que dificultasse, né, que as festas acontecessem, né, como aqui em Floripa existe isso também, né. Tem alguns problemas de alvará, tempos de alvará, que eu creio que aqui em Florianópolis você só pode tirar alvará de no máximo 6 horas de festa, né? O que dificulta muito você fazer uma festa rave, um open air, porque basicamente as festas passam de 6 horas, né? No mínimo umas 12 horas, né? Até 24 horas a gente fazia. Então tinha várias coisas que dificultavam, né? Então naquela época, né, como a festa estava muito falada e muita coisa, eles, por mais que tivessem um alvará e alguma coisa, eles tentavam encontrar algum motivo, qualquer outro motivo, para conseguir embargar a festa, desde um menor de idade que entrou com uma carteira falsa, até o lugar que a gente fazia era uma floresta de pinheiro, então o chão tinha muito resquício de pinheiro seco, né? E era um lugar que poderia ser propício a um incêndio. Né? Então, aí eles começaram a usar isso como apoio para querer embargar, e aí foi nisso que aconteceu. Pô, com certeza os caras encontram sempre o que incomodar, né? Sim, aí, quando eles querem, por mais que você possa estar tudo legal ali, quando eles querem acabar, o sistema acaba, né? É bem simples. Verdadeiros FDP, né? Porque Verdade. quando eles querem, não tem o que fazer, eles sempre vão arrumar alguma coisa ali para tentar travar, né? Não é à toa que o nosso movimento foi sempre um movimento contra a cultura, né? E aí a gente é sempre aí, né, velho, buscando no underground, né, que nem chamava underground, que era exatamente isso, porque o sistema, ele não aceitava, né, aquelas festas que a gente fazia, por mais que a gente tentasse buscar, mostrar que não era como a mídia diz, como o pessoal diz, né, o sistema queria derrubar, né, então não era à toa que a gente falava que era underground, que a gente lutava contra isso, né, e até hoje segue do mesmo jeito, né. Você vê isso mudando na concepção das pessoas em relação ao movimento? Ou você crê que a gente vai estar sempre tentando lutar para mostrar que não é bem assim como as pessoas pensam? Cara, eu acho que isso já vem mudando ao longo do tempo, né? Hoje já é muito mais bem visto do que era antigamente, né? Antigamente era uma coisa muito mal vista. Se falava num festival, o pessoal falava, nossa, é um negócio de doidão, de drogado, só tem louco, só tem maluco. E essa não é a verdade, né? Então começaram a se fazer vídeos e outras coisas mostrando realmente como é que era o festival por dentro, né? Como é que eram as festas. Então começaram a mostrar crianças no meio das festas, começaram a mostrar as pessoas dançando, mostrava que as festas não tinham brigas, as pessoas se sentiam livres, se sentiam bem, né, com aquilo que estava acontecendo. Então, a partir do momento que isso foi globalizando mais um pouco, eu acho que a imagem foi mudando, né? Isso perante a sociedade, mas ainda existe um preconceito, né? Ainda existe uma discriminação, e eu acho que isso provavelmente vai existir por bastante tempo, mas eu acredito que hoje já está bem melhor do que era antes, né? Nessa concepção. Claro, com certeza. A facilidade da informação também, acho que nos ajuda bastante, né? A poder estar, como você falou, botando vídeo, material, do que é a própria proposta dos eventos, né, cara? Uhum. Assim como a produção, ela também traz um novo patamar ali pra gente poder estar trabalhando do que a gente acredita, né? Sim. Mas diz uma coisa ali, acho que não foi junto, a gente misturou um pouco o assunto. Mas o começo do seu live, como é que foi a transição de DJ set assim para live? Começou já com um projeto no Ableton ou já tocava tuas trackzinhas testando em CD na pista? Cara, então, nunca cheguei a tocar track minha no meu DJ set, né? Eu já fui testando live de uma vez, sem ter testado as tracks antes. Eu fui na cara e na coragem. Assim, eu já tinha uma percepção boa, assim, né, do que eu achava bom, do que eu não gostava, então, assim, chegou um ponto que eu me senti seguro e falei, cara, pra mim tá legal, tá ok, não tá a melhor coisa do mundo, não tá maravilhosa, aquela puta
né? Aquele puta live, puta qualidade, mas era ali o meu começo, era o meu start, eu já sentia confiança pelo trabalho que eu já vinha desenvolvendo, né? Então, já a primeira vez que eu soltei o live, eu já soltei as tracks sem ter testado elas antes, eu já estreiei o live testando as tracks, né? E aí por isso que eu te falei, a galera curtiu, a resposta foi bem boa, né, do público, assim, quando eu toquei, e aí, tipo, isso já me deu um alívio, né? Bastante, de eu falar, pô, beleza, eu tô no caminho certo, né? Então, cara, vamos continuar, vamos tentar propor mais alguma linha, né? Vou tentar trazer mais alguma coisa pro som, vou ver o que o público ali estava gostando, né? E comecei a experimentar algumas coisas, né? Hoje em dia, eu não toco mais nenhuma track que eu toquei nesse meu primeiro live, né? Hoje já mudou bastante a minha linha de som, né? Do tempo que eu fui adquirindo o melhor workflow, né? Uma melhor forma de trabalhar, fui adquirindo mais técnicas em algumas coisas, então hoje a minha linha de som é totalmente diferente do que era quando eu comecei, né? Com certeza é uma evolução constante, como a gente tinha falado, e provavelmente a própria proposta do teu live deve ter mudado algumas vezes nesse decorrer da caminhada, né? Sim, Você, com certeza. esse, essa evolução do teu live act e a mudança talvez da proposta, né, das novas tracks, você atribui a novos mentores, ou o seu próprio desenvolvimento dentro da DAO? Cara, o próprio desenvolvimento mesmo, a própria forma de trabalhar, né? Eu comecei a juntar com a galera também que já produzia, ia vendo como é que eles faziam algumas coisas e ia agregando técnicas ao meu workflow. Então, tipo, na produção existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Então você tem que ver aquilo que se adapta melhor a você, né? Então eu vi o pessoal fazendo de uma certa forma, eu ia lá, como é que faz tal coisa? Aí, tipo, ia pra um brother que já produzia há algum tempo, fala, pô, velho, como é que você faz isso? Aí ele me mostrava, eu tentava fazer, falava, pô, não, isso não se adequa muito, não me dei muito bem com essa técnica, vou procurar outra técnica para fazer isso, né? E aí ia lá e procurava outra técnica até encontrar uma técnica que eu achasse mais interessante, que se adequasse à minha forma de trabalhar, né? E aí, nesse desenvolvimento todo, buscando técnica daqui, técnica dali, vendo, estudando, fazendo, eu fui desenvolvendo o meu próprio workflow, né? Desenvolvendo as minhas próprias técnicas também, minhas próprias formas de trabalhar, que aí levou o que é o som do Mentalis hoje, né? Porque no começo era uma coisa bem aleatória, não tinha tanta coerência, né? Eu fazia as coisas, aí ele fazendo, aprendendo, experimentando, né? Então hoje, quando eu vou fazer uma track do Mentalis, eu já sei o que fazer, eu já sei para onde ir, né? Eu já sei o caminho que eu tenho que seguir, as etapas que eu tenho que seguir. Então isso já ajuda muito, né, nesse processo e dá uma identidade, uma característica pro som, né? Sim, formulou a tua identidade dentro do teu som, isso é muito importante, principalmente quando você representa um selo também, né? Tem o seu padrão de Sim. mix e tudo mais. Sim, com certeza. E Isso é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando a cada track, né? Cada track tem um ditado que diz que sua melhor track sempre vai ser a sua última track, né? Porque você já detém muitas técnicas, por mais que possa não ser a que você mais gosta, com certeza em questão de técnica e qualidade, provavelmente ela vai ser a melhor. Porque você já vai ter o seu ouvido mais treinado para isso, você já vai ter mais técnicas de mixagem, de produção, que você aplicou ali naquela track, né? verdade. Eu lembro a última vez que a gente tocou, a gente até trocou ideia sobre isso rapidinho ali, da forma que tu apresenta o teu live act é uma mescla das tracks produzidas com os clipes ali da produção direto no próprio Ableton, né? Não sendo Sim. tracks prontas. Essa proposta você vem desenvolvendo de um tempo pra cá ou desde o começo já tinha um pouco assim? Não, um pouco tem que ser o live act de girar o botão e tá fazendo ali na hora em MIDI. Cara, eu vim desenvolvendo de um tempo pra cá, né? Mais ou menos eu comecei a desenvolver esse live act quando eu me mudei aqui pra Floripa, né? Já deve ter uns 2 anos e meio, assim, que eu comecei a montar ele, né?
E é um processo muito longo, né? Inclusive até hoje eu tô montando ele, porque eu sempre estou adicionando alguma coisa. Então, qual mais ou menos o que que eu fiz, né, para montar esse live action? Eu pegava coisas de tracks minhas já produzidas, timbres meus já feitos, e começava a atacar ali nos clipes. Então, eu tenho vários canais com vários efeitos, atmosferas. Tenho canais com baterias, né? Tudo solo, né? Então, canal com hi-hat, com open hat, com crash, com snare, né? Vários clipes de vários snares diferentes, várias linhas de hats diferentes, várias linhas de kick diferentes, várias linhas de bass diferentes. E eu começo a mesclar aquilo junto com minhas músicas prontas, né? Usando coisas que eu já tinha feito nas minhas próprias tracks. Então, o que traz também deixa um pouco mais homogêneo, né? Aquilo ali, porque já são coisas que eu já fiz, já tem pronto, só que eu trago tudo aquilo desconstruído e construo ali na hora e vou mixando junto com as tracks que já estão prontas, né? Então eu vou jogando efeitos por fora, vou mixando, troco kick, troco bass e faço uma coisa de louco ali. Mas isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo que ainda está em fase de teste, né? Eu nunca cheguei a tocar mesmo realmente o live act, eu acho que da forma que eu queria, porque eu acho que eu necessito ainda também de alguns equipamentos, né, para fazer isso, como uns launchpad, tipo algumas coisas para tornar isso mais fluido, né. Então hoje eu venho mais praticando, venho montando, venho fazendo para quando chegar um momento realmente aquilo tá bem mais fluido, bem mais legal, bem mais homogêneo junto com todas as tracks, né? Então eu venho fazendo essas práticas. Nas lives que eu tenho feito, que rolou, né, nessa primeira parte da pandemia, né, em 2020, eu usei bastante o live act nas lives, então eu ia jogando ali para ver como é que fazia, e tinha umas horas que saíam os resultados bem legais, outras horas assim ficava meio esquisito, assim, vamos se dizer. Mas eu creio que esse é o caminho, né? Sim, eu comecei a testar dessa forma também porque eu produzo no FL Studio, né? A galera do Ableton não é mentira pra louco direto, mas enfim. A questão é que, tipo, botei lá, tem, assim como no Ableton, né? Você tem a opção de exportar os seus canais separados, né? Então, selecionei alguns loops, assim, ali dentro de 64, de 2 tracks prontas minhas, e soltar tudo em canais separados, esses loops. E em áudios separados, né, essas seleções. E aí depois abri tudo na tela do clipe e joguei tudo lá. E aí de repente eu me vi trabalhando um live art dentro de 2 tracks, só que você tem que ser maleável e trabalhar dentro dos tempos ali, mas isso que é interessante, você poder atribuir outras DAWs dentro do Ableton, porque querendo ou não tem umas características mais específicas dos instrumentos nativos, né, os VSTs, que você está trazendo para o Ableton poder reproduzir de uma forma diferente, né? Sim, sim. Eu sempre produzi no Logic, né? Por mais que no começo ali na mentoria eu tenha aprendido a produzir no Cubase e tudo mais, eu comprei um MacBook, né? Lá atrás, né? Em 2012, eu acho. E aí já não era o Cubase, né? Era o Logic Pro. Então eu tive que migrar tudo ali e aprender no Logic Pro. Então eu produzi no Logic Pro bastante tempo. E aí depois eu comecei a produzir e tocava no Ableton, né? Eu produzia no Logic Pro e tocava no Ableton. E aí depois eu comecei a produzir no Ableton também, né? Aí hoje eu produzo nos dois. Aí você faz esse esquema de exportar separado ou vai abrindo as tracks como áudio inteiro warpado? Cara, eu pego o áudio que eu gravei normalmente lá, porque nas pastas dos projetos você tem os áudios separados que você grava ou que você dá Balsa in Place, que no caso no Logic chama Balsa in Place. No Ableton seria o Freeze Flatten, né? Quando você transforma um canal de MIDI em áudio, né? De uma vez assim. Ou então quando você grava direto pelo REC, né? Você tem um canal gravando aquilo tudo, todo aquele som que está saindo. Então esses sons eles ficavam ali e depois eu pegava esse som cru, que nem tava ali, de como eu tinha gravado, de como eu tinha balseado, né? E eu jogava para dentro do Ableton num clipe, aí determinava o tamanho dele, o tamanho do loop, cortava o que eu queria cortar, deixava o que eu queria deixar, ajeitava o BPM certinho, fazia os warps ali, né? Se tivesse que fazer alguma automação, se eu quisesse que no final daquele clipe rolasse um delay, eu fazia uma automaçãozinha de delay, né, do send do delay.
É um trabalhinho, é um trabalhinho, né? É bem trabalhoso. Por isso que eu tô falando. Por isso que é um processo que eu tô te falando que eu já tô há bastante tempo desenvolvendo. Eu vou fazendo um pouquinho de cada vez, vou adicionando uma coisa de cada vez. Então, tipo, eu produzo uma track ali, eu gravei vários timbres ali do synth, gravei uns timbres ali do Serum, do Albino, né? Do Silent, fui gravando. E ali eu pego aquele que eu gravei cru, já jogo no Ableton ali da forma com que eu quero, seleciono o pedaço que eu quero, faço o loop, eu deixo ele simplesmente num shot só, toca só uma vez e para. Aí vai dependendo. Entendi. E como é que você trabalha as collabs, assim? Até por ser em outra DAW, talvez, ou já procura fazer na DAW que o colaborador trabalha também? Cara, aí depende. Muitas vezes o colaborador, se trabalhar na mesma DAW que você vai. Então já peguei collabs que era do Logic pro Logic. Teve época que eu ainda não estava produzindo muito no Ableton, aí ninguém mandava collab do Ableton, mandava nos stems, né? Que são cada canal exportado separadamente, né? Então a gente pegava cada canal exportado separadamente e construía ali na nossa tela de arranjo, na nossa DAW, né? Então, basicamente é assim, se você não tem a mesma DAW que o seu colaborador, ele vai te mandar as tracks separadas em stems e você vai montar elas lá na sua DAW, né? E dali você continua o som, né? Mas basicamente as últimas, assim, a maioria da galera, assim, produz no Ableton, né? Aí são assim, eu acho que uma grande minoria, assim, na verdade não sei dizer, mas pelo menos das colaborações que eu fiz, né, a maioria das pessoas produziam no Ableton, né, tipo, poucas foram no Logic mesmo e outras no Cubase, assim, a grande maioria mesmo foi no Ableton. Por isso que eu acredito que a maioria seja o Ableton, mas também não posso falar, né, ao certo que realmente a grande maioria produz no Ableton, mas no meu caso, a grande maioria das collabs que eu peguei foram no Ableton. Geralmente, na construção da track, você trabalha uma média de quantos canais de elementos? Cara, minhas tracks, assim, tem de normalmente 70, 80 canais, né? E Aí depende muito do tamanho da track também, do tempo dela, mas vamos botar aí de 7 a 8 minutos, é mais ou menos isso, uns 70, 80 canais. de collab fica nessa média também ou costuma aumentar drasticamente? Cara, fica nessa média também. Eu acho que a track com mais canais que eu já peguei até hoje, ela deve ter tido uns 125 para 130 canais. No máximo assim que eu já achei canal pra caramba, né? Sim. Mas já rolou, já rolou. Às vezes rola de dar uma passadinha, então acho que tudo depende ali, né? Mas basicamente fica nessa média. Eu também já tive track com menos canais, já tive track com 60 canais. Assim, então depende. Tu frisa, transforma em áudio, né, os teus timbres que tu formulou ali, teus VSTs e tal, ou tu faz tipo um reaproveitamento trabalhando o mesmo VST que já tá ali depois de transformar em áudio algumas partes? Depende. Tem alguns timbres ou outros que eu deixo eles ali e depois eu faço um bounce, um freeze flatten, né? Vamos se dizer. Mas a grande maioria eu tenho um canal de MIDI e eu tenho um canal de áudio gravando o que está vindo desse canal de MIDI. Então eu tenho ali no canal de MIDI alguns plugins ou VST que eu estou usando. Aí depende, varia, eu uso muito o Serum, o Albino, o Silent, o Discovery e o Virus, né, que é o synth mesmo, analógico, né? E aí eu coloco ele lá no canal e vou e gravo tudo que tá saindo ali do canal. Já tem um canal já com alguns plugins ali de efeitos, de alguma coisa ali que eu uso na hora de gravar. Aí depende, né? Já com os equalizadores também, um compressor se necessário, né? Aí eu gravo, aí pego esse loop que eu gravei, esse take, né? Pego esse take, jogo ele para outro canal e aí vou e parto para outro timbre, outra coisa, e gravo outra coisa
E aí, às vezes, eu mudo o VST, eu só tiro aquele VST que tava ali e coloco outro VST no mesmo canal, já com as mesmas coisas que tinham ali. Aí, dependendo, eu vou ligando uma coisa, desligando outra, e aí eu vou gravando e faço várias gravações, né? Então, no começo eu começo uma track, eu faço a base da track, né? Mais ou menos kick, bass, bateria, algumas coisas ali, e aí eu começo a gravar um monte de timbre. Né? Então eu pego, boto um loop lá e começo a gravar, gravo uns 10, 15 timbres, aí depois eu começo a arranjar, aí faço essa parte de arranjo, quando eu sentir que chega a hora de fazer mais timbres, eu vou e faço a mesma coisa, pego um loop lá e gravo lá mais 10, 15 timbres, e assim vai continuando. Sim, entendi, pode crer. E nisso vai jogando no buzz, assim, dentro das frequências que cada elemento trabalha? Então, eu separo algumas coisas por grupos, né? Então, aí depende, né? Normalmente eu não gosto de usar muitos grupos, né? Eu tenho um grupo do kickbass, da bateria, e aí eu separo um grupo de leads e texturas, assim, mais ou menos, um outro de effects, squelchers, um sample holds, assim, umas paradas assim, e um outro de atmosferas e ambientes, né? Eu gosto de fazer muitos grupos. E aí eu pego mais ou menos ali o timbre, vejo assim mais ou menos no que ele entra ali, no estilo, numa nomenclatura e vou jogando nesse grupo, né? Aí depois eu trabalho, na hora da mixagem eu trabalho esse grupo, né? Aí eu pego esse grupo que está dentro de um buzz, né, no caso, e aí eu trabalho equalização, compressão, ali o que eu sentir necessário. Legal, legal, pô, bem avançado. E eu vi que você trabalha, né, como você falou, com vários, né? Vê alguma dificuldade, assim, em estar trabalhando com o sinal analógico direto na placa? Diferente de estar trabalhando com VST, assim, na técnica? Ou trabalha da mesma Cara, forma? não, é porque na verdade o Virus ele é um synth analógico digital, né? Ele tem aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar ele aqui. Ele tá aqui, é esse branquinho, né? Uhum. Então, dentro dele ele tem uma DSP, que é DSP Digital System Processor, um negócio assim. É um sistema de processamento digital do áudio, né? Então ele processa o áudio aqui, que está sendo gerado por ele analogicamente, e transforma em áudio digital, que passa para o computador via um cabo USB, né? E aí, Tá. e aí tem um plugin. No caso, esse aqui ele é o Virus TI Snow, né? Então ele é reduzido. Eu não tenho todos os botões para usar aqui como Virus Desktop, que eu tenho todos os botões. Então aqui eu tenho o botão de cutoff e de ressonância dos filtros, e esses aqui são os meus macros, né? Que eu posso colocar aqui o que eu quiser colocar. No caso, posso mapear um LFO, posso mapear um send, posso mapear o que eu quiser aqui, no caso, né? E aí eu tenho um plugin que fica ali dentro, né? Um plugin, um VST no caso, né? Que eu mexo nele por esse plugin. Só que esse plugin ele não gera o som, né? O que gera o som é o Virus, né? O próprio aparelho. Então o som ele é gerado analogicamente e depois convertido em áudio digital. Então esse VST do Virus, ele controla o patch em tempo real. Ele controla em tempo real, ele só serve para você controlar ele aqui, né? Ele te ajuda na verdade, né? Ele te ajuda a você ter acesso a todas as informações do sintetizador, né? Então ele só te ajuda a você ver ali o que realmente está acontecendo ali dentro, o que você está mexendo, o que você está fazendo, o que está endereçado para o quê, né? Só que esse VST, no caso, ele não gera som, na verdade ele não é um VST, né? Ele é um plugin, porque VST é um Virtual Instrument Software, né? E esse plugin ele não gera som, né? O que realmente gera som é o próprio Virus, né? Ah, sim. Pô, massa. Com certeza é uma pira bem legal de dar uma brincada, né? Sim, com certeza. Pô, A qualidade da timbragem também é muito foda. Eu para mim que tenho assim, o que eu percebo e o que eu gosto muito, para mim o grande diferencial do Virus para mim é o filtro deles, né? Eu acho o filtro deles sensacional, tipo super cristalino, super limpo, né? Tem outras características maravilhosas também, mas eu acho que a que mais me chama a atenção são os filtros.
indica o Virus para produtor intermediário? Cara, eu indico um Virus pra qualquer pessoa, velho. Ele é na nossa indústria, né? No nosso meio, no trance, no psytrance, no Dark, no Forest, no Full On, em tudo, ele é um dos sintetizadores mais usados, né? É o Virus, o Nord também é muito usado, mas você vai ver aí basicamente todas as vertentes, a maioria dos artistas assim usam ele. Legal, pô. Então, Ele é muito cobiçado, né? Ele é eu muito, muito, muito cobiçado. ouvi falar bastante da galera, principalmente vertentes noturnas, tanto Virus quanto montar um modular, só que aí já é outra pegada, a brincadeira já fica mais cara. Sim, os modulares realmente aí já é uma outra história, né? Os modulares são realmente também tem grande valor ali, né, nos produtores, né? O ruim disso é porque é bastante caro, né? Cada módulozinho que você tem que comprar, você ir montando assim, pra gente que é brasileiro, realmente é uma realidade muito difícil, né? É bem difícil você montar um rack de modular mesmo, assim, é bastante dinheiro, é bastante investimento. Então não é algo tão simples, né? Até o próprio Virus em si hoje em dia está bem inflacionado, né? Quando você encontra um para comprar, ele já está bem caro, né? Então os módulos também para você montar um sintetizador modular, né? Um rackzinho, não é algo simples, mas é algo também que tem um grande valor, né? E que faz totalmente a diferença, porque aquilo ali é um som único, né? Cada módulo que você tem usado em conjunto, né? Ele gera um som diferente, único e característico. Verdade, pô, eu tento usar, tô aprendendo, estudando bastante desde o começo da pandemia, o VCV Hack, né? Que torna isso um pouco mais viável aqui na nossa condição do Brasil. Sim, do VCV, né? É, O VCV ele é um grande aliado, né? Que ele emula, né, um hack digital, né? Posso te dizer que o som, né, que é emitido ali não é o mesmo, né? Mas ele te ajuda muito a entender como é que funciona o fluxo de sinal, né? Dos modulares, né? Como é que funciona ali todo o trabalho que você faz, né? exato. Mas é muito bom, você consegue resultados também magníficos com VCV, assim, dá para tirar muito som bom, muita coisa boa, né? Mas Sim, se tivesse ele mesmo analogicamente, né, o hack, assim, é outra coisa. com certeza. Meus próximos investimentos, assim, que eu vou tentar aqui pro estúdio, com certeza vai ser tentar investir num sintetizador, num hack, né? Vale a pena, cara. É fora do comum, porque você tem praticamente uma Enfim, infinidade de timbres, né? uma infinidade de timbres e possibilidades, é infinito e totalmente único, né? Eu tenho conversado com alguns amigos e a maior dificuldade deles de estar trabalhando dessa forma, agora que o VCV está se tornando mais conhecido, é não ver a sonoridade do VCV, montar ali o modular, como um sinal, né? A galera quer ver muito como som, e o som passa por aqui, o som passa por lá, mas não é o som que passa por ali, aquilo é um circuito elétrico que está trabalhando sinais de diversas formas, né? Isso no hack analógico, né? Que você Isso, trabalha em circuito elétrico. No caso do VCV, ele é tudo digital. claro, é digital. O que eu quero dizer é a forma de estar montando o patch ali, né? Você tem que pensar que é realmente um sinal que está passando, não o som. É o fluxo de sinal, né? É o sinal digital, mas é o fluxo de sinal, né? Então você começa lá nos osciladores, o oscilador ele vai passar por onde? Ele vai primeiro para o envelope, do envelope vai para o filtro, do filtro vai para o LFO, do LFO vai. E assim, enfim, possibilidades, né? Verdade. Pô, a gente tá chegando aqui meio que próximo do nosso tempo limite. Queria estar pedindo aí para você deixar uma mensagem aí pra galera que te acompanha a tua carreira como produtor e os Psychopaths também. Falar agora dessa nova etapa um pouquinho, né? O que a galera pode esperar desse novo projeto pro futuro.
e adiantar um pouco para a galera aí qual é a sua perspectiva com o final da pandemia ou a próxima etapa de retorno dos eventos. Primeiramente, a mensagem que eu queria deixar era um agradecimento, né? Agradecer a todo mundo que apoia, que dá suporte ao trabalho, que escuta o som, que compra o som, que toca o som, né? Que está ali no dia a dia acompanhando o meu trabalho, né? Então eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas, né? Que isso com certeza é bem motivador para o artista, né? Ajuda muito. O que eu posso dizer também é para a galera que toca, que produz, é que continue, siga em frente, acredite no seu sonho, né? Tenha disciplina, estude muito e constância, porque isso é muita constância, não adianta você fazer isso uma vez por semana, você realmente tem que ter uma constância ali todo dia, toda hora, você tem que ter uma disciplina bem boa, né? Um comprometimento bem grande com isso. Então, se isso é seu sonho, se é o que você acredita, acredite nisso e vá, né? E faça, que com certeza um dia você vai conseguir alcançar aquilo que você almeja, né? Cara, sobre as perspectivas aí pós-pandemia, a gente não sabe muito bem, né? Na verdade é que não existe muitas perspectivas, porque a gente realmente ainda não sabe quando que isso vai acabar e quando que tudo vai voltar à normalidade, né? Quando começou a pandemia, a gente achou que agora, em 2021, tudo ia voltar ao normal, e agora a gente está chegando aí quase na metade de 2021 e está tudo pior do que quando começou, né? Então, realmente, as perspectivas não são boas, mas a gente segue firme, segue forte, trabalhando para que quando tudo voltar, a gente esteja da melhor forma possível e entregando o melhor trabalho possível, né? Nessa pandemia, assim, eu acredito que muitos tiveram que se reinventar, porque tem muita gente que vive disso, né? E absolutamente disso, de festas, de música, e a maioria dessas pessoas, elas perderam sua principal fonte de renda, né? Então elas tiveram que se reinventar. Eu mesmo comecei a dar alguns cursos de produções, comecei a trabalhar com outras coisas, e assim a gente vai seguindo, mas também trabalhando para saber que na hora que voltar a gente vai estar ali, a gente vai estar atualizado, vai estar com músicas novas, vai estar com material novo, né, para mostrar ali para as pessoas, né? O Psychopats é um novo projeto aí que surgiu também ali no começo de 2020, né, em parceria com o meu amigo Pedrinho, né, aka Logic UFO. E a gente, depois de algumas collabs, a gente viu que a gente tinha um certo, uma certa compatibilidade ali na produção, na nossa forma de trabalhar, e que a gente dava certo, né, fazendo música juntos. E aí a gente resolveu criar o Psychopats. No começo a ideia era um EP, depois a gente viu o potencial de todo o trabalho e resolveu fazer logo o álbum, né? E aí a gente lançou o álbum agora, né, que saiu semana passada, né? Semana passada? Tem quase 10 dias, assim, mais ou menos, 11 dias que saiu, né? E, cara, a resposta foi incrível, todos os feeds que vem dado, vem acontecendo, né? Tá sendo incrível, né? Foi um trabalho que foi feito aí durante um ano, mais ou menos. E, cara, a esperança é que tudo volte o mais rápido possível pra gente poder estar tocando esse som na pista, pra gente estar podendo mostrar esse material pra galera, que eu acredito que é tudo que todo mundo quer, né? Poder voltar a curtir as festas, os festivais, né? Eu acho que ninguém mais aguenta, né? Esse distanciamento, né? Porque realmente é um pouco difícil, né? A gente tem que ter bastante firmeza mental também, né? Para manter, né, esse trabalho, porque de muitas formas isso é um pouco desanimador, né? Eu conversando com vários amigos que produzem, vários outros artistas, e a galera vem meio que desanimando, eu meio que desanimei também. Aí agora com esse lançamento do Psychopats eu dei uma animada, né? Peguei mais um fôlegozinho ali para continuar, mas uns tempos atrás estava bem desanimado, não estava rendendo os trampos como rendia antes, né, quando rolava as festas, que ali, tipo, você tá ali, você tá no meio, você tá tocando, então você tá bem incentivado, você tá com ideias novas, você tá vendo tudo acontecer, e acaba que a pandemia, ela tira um pouco disso, né, ela tirou um pouco disso da gente.
né? Mas tem que manter a firmeza, tem que manter a cabeça firme e seguir em frente, né? Sempre produzindo, que nem eu falei, a constância, né? Pelo menos ali, qualquer horinha que você puder depositar do seu dia ali no trabalho, seja fazendo o que for, vai valer a pena, vai ser um crescimento, né? E seguimos firme, cara, só esperando mesmo a vacinação de todo mundo e que tudo volte ao normal. Pô, sabe as palavras. Muito obrigado aí pela participação. Quem então quiser tá disponibilizando o curso aí para a galera que quiser entrar em contato com você para trabalhar junto, pode procurar Pois é, tá Mentaliza VAR. rolando, pode procurar lá, Instagram, Facebook, pode mandar lá, o Instagram é mentales.zavar, né? Eu acredito que o nosso amigo Quartz aí vai deixar os links aí também pra galera que quiser Vai. procurar lá e quiser ver, com certeza aí tá rolando os cursos, quem quiser, quem tiver, né? Com Quem quiser certeza. aprender, né? Quem tiver interesse nisso, tamo aí, né? Não só aprender, Pra como passar o aprimorar conhecimento. também Com com as técnicas certeza, brabas, né? aprender, aprimorar as técnicas. Tamo aí, né? Todo conhecimento que a gente puder passar, a gente passa, né? Vai estar aqui embaixo para quem estiver assistindo no YouTube, né? Para quem estiver ouvindo no Spotify também, Mentaliza VAR nas redes sociais. Siga o Podtrens também, o Instagram, tá? Agradeço todo mundo que acompanhou aí o podcast, o Podtrens até o momento, os últimos episódios, os futuros também. A gente está entrando numa nova fase. Agradecer a Delírio Macedo, Mentaliza VAR. Não podemos esquecer de quem apoia aí o nosso projeto também, né? A Aldeia Xaninca, Tabacaria House, a Lunática Arte, que faz as tie-dyes exclusivas, Quartzo Mídia, quem quiser conhecer um pouco mais da nossa cena regional de Santa Catarina, o Underground, tem bastante conteúdo pelo Facebook, estamos migrando para o Instagram com alguns materiais, né, mais de destaque, e a PVT do Tio Chico, que também nos apoia. Muito obrigado a todos. Tamo junto, Deliri. Um abraço. É isso aí. Valeu demais, Quartos. Tamo junto. Abraço. Valeu aí, galera. E tamo junto.